Bom dia, classe Esperança, tudo bem? Estamos mais aqui um domingo pela manhã, após assistirmos o culto, para continuar aprendendo mais a palavra do Senhor. Nós vamos agora pausar o vídeo e vocês vão baixar as cabeças e orar para que Deus abençoe a nossa aula. Depois disso, vocês podem apertar o play e continuar assistindo. Quem lembra o que nós estamos estudando? Sobre o quê? Nós estamos estudando sobre o soldado cristão. E todo soldado cristão, o que é o cristão? Aquele que já tem a certeza da salvação, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo e se arrependeu dos seus pecados, ele precisa vestir uma armadura. Essa armadura não é uma armadura que nós vemos dos exércitos, dos soldados, igual os soldados romanos, que nós já vimos até uma parte de um filme, mas é uma armadura espiritual. Então, lembra dessa figura? Nós somos seres humanos, né? E aí, lendo a palavra de Deus, orando a Deus, nós podemos buscar nos revestir da armadura de Cristo. E hoje nós vamos ver mais uma parte da armadura. Vocês já viram essa figura? Essa imagem, esse símbolo, ele é o símbolo da justiça. Justiça. Observem um pouco, observem todos os detalhes da figura. Bom, vocês perceberam, então, nós temos uma mulher, né? E essa mulher, ela está com uma venda nos olhos, né? O que é essa venda? Essa venda é o símbolo da imparcialidade. O que significa isso? É que ela não faz distinção entre aqueles que estão sendo julgados. Pode ser pobre, rico, pode ser negro, branco, não tem distinção de cor, de raça, ela não olha, a justiça, ela não olha para isso, né? E vocês estão vendo que em uma das mãos ela segura o quê? Uma balança. A balança, ela indica equilíbrio e ponderação na hora de pesar lado a lado. Então, a justiça, ela pesa os argumentos contra e os argumentos a favor dos acusados. E na outra mão, o que ela tem? Uma espada. A espada é um sinal de força, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre a justiça. E a justiça, ela não é uma questão ligada somente ao meio jurídico, né? Então, a gente vê juízes, advogados para alguma causa que a gente não consegue resolver. Ela significa, justiça, agir de uma forma correta, fazer uma coisa certa. E como tal, é uma virtude a justiça. E no cristão, de onde provém essa virtude? Provém de Deus, né, do Altíssimo, que é a nossa bússola, a justiça é a nossa bússola moral para agir com retidão. Nós vamos ver agora, se vocês quiserem abrir lá em 1 Reis, no Antigo Testamento, abrir as Bíblias de vocês em 1 Reis, capítulo 3, dos versos 16 a 28, nós vamos ver a palavra de Deus vai nos falar de Salomão. Quem lembra de Salomão? Quem é Salomão? Salomão aqui, ele é um rei e ele é filho de Davi. E nós sabemos que Deus falou para Salomão que ele podia pedir o que ele quisesse. E vocês lembram o que foi que Salomão pediu? Isso mesmo, muito bem, ele pediu sabedoria. Então, é a Deus, quer dizer, ele podia pedir riquezas. Não, ele escolheu a sabedoria. E com a sabedoria veio tudo o resto. E nós vamos ler uma passagem aqui que nos vai falar dessa justiça, de um exemplo de justiça. Então, começa assim, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, começa assim. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele.
Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Toda Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Olha o que o versículo 28 acaba. Ele tinha sabedoria dada por Deus para fazer a justiça. Então, naquela época do rei Salomão, os reis, eles tinham responsabilidade sobre o povo, né? Eles tinham a responsabilidade. Então, no Antigo Oriente, né? Então, em algumas circunstâncias que apareciam, o rei julgava. E a sabedoria, nós vemos aí a sabedoria que o rei Salomão teve ao administrar a justiça. Olha que decisão difícil que seria, né? Se você tivesse que tomar essa decisão, como que você ia saber de quem que era aquela criança, né? As duas mães, cada um falando que era seu, e como que o rei poderia julgar isso, né? Um neném tão pequeno, não tinha impressão digital, não tinha DNA, exames de DNA para serem feitos, e aí? Mas Salomão recorreu à sabedoria que Deus tinha dado e ele conseguiu fazer a justiça, ele conseguiu enxergar na fala das mães de quem era a criança. Então, nós vamos continuar estudando sobre a armadura do soldado cristão. Então, nós já estudamos sobre o capacete da salvação, o cinto da verdade e hoje nós vamos estudar sobre a couraça da justiça, que se encontra em Efésios 6:14. Na armadura humana, uma couraça cobria o corpo do soldado do pescoço até a cintura, frente e costas. Ela era feita de placas ou correntes de metal, para que a espada ou flecha não pudesse atravessá-la. Nos dias de hoje, nós temos o colete à prova de balas, né? Então, eles saem para uma missão e aí eles vestem aquele colete para proteger as partes vitais do corpo. Qual é a parte mais importante do seu corpo que a couraça cobre? Alguém sabe responder? Muito bem, ela cobre o coração. Como salvos, você e eu precisamos de proteção para o nosso coração e essa proteção procede da nossa justiça. É verdade que nenhum de nós é justo.
em Romanos 3:10. Vamos abrir nossas Bíblias? Lá no Novo Testamento, Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Todos somos pecadores, como fala lá no versículo que vocês já conhecem, no mesmo livro, né? Só que um pouquinho mais para frente, no versículo 23, Romanos 3:23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós sabemos que desde lá de Adão e Eva, nós já nascemos em pecado. Mas, quando você aceita Jesus como seu Salvador, Deus deixa de vê-lo como pecador e passa a vê-lo como alguém que nunca pecou. Seus pecados são perdoados. Em Efésios 4:32, Efésios fica alguns livros para frente de Romanos. Vamos abrir nossas Bíblias? Efésios, capítulo 4, versículo 32. A palavra de Deus nos diz assim: antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que versículo maravilhoso. Nós, através da morte de Cristo, uma morte que Cristo não tinha nenhum pecado, ele morreu por nós, ele se fez pecado por nós, nós tivemos o perdão dos nossos pecados. Então, já que nós temos o perdão de Deus através de Cristo, então nós temos que perdoar uns aos outros, né? Deus concede a você a justiça do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, mais para frente um pouquinho de Efésios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, nos diz o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, nós somos de quem? De Deus. Através de quem? Através de Cristo. Se Cristo não pecou e ele é santo, então nós também. E em 2 Coríntios 5:21, um pouquinho para frente, tem que trocar o Coríntios, né? Não é a primeira carta, é a segunda carta de Coríntios, capítulo 5:21, nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo, quando ele foi para a cruz e ele se fez pecado por nós, ele obedeceu ao Pai, ele não tinha pecado nenhum, ele andou aqui na terra e nunca pecou, mas ele ofereceu sua vida por nós, então nós fomos o quê? Justificados. Deus nos olha através de Cristo para nos ver justos. Nós continuamos pecando, não devemos pecar, mas quando nós nos arrependemos, Deus nos vê através de Cristo justificados, né? A partir do momento em que você é salvo, é aceito por Deus Pai, pois sempre que olha para você, ele vê a justiça do seu filho, quer dizer, ele vê a justiça de Cristo. Vamos voltar lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 6. Efésios 1:6. Nos fala assim a palavra de Deus: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, quer dizer, e em Cristo, né? Em Cristo, através de Cristo é que ele nos vê pessoas santificadas, servos, filhos santificados através de Cristo. Isto não significa que você nunca mais vai pecar. Enquanto vivermos na terra, você e eu lutaremos contra o pecado.
A batalha contra o pecado é uma das mais difíceis de vencer para os salvos, nós que fomos chamados por Cristo. Devemos estar sempre alerta e vigilantes para deter Satanás. Ele procura nos fazer pecar. Em nossa luta contra o pecado, Deus quer que usemos a couraça da justiça. Quando Satanás tentar levar-nos a pensar que Deus nos rejeita, a pessoa fica assim, ai, Deus não me ama, eu sou pecador, eu todo dia cometo um pecado, então Deus... Não, nós não podemos deixar esse pensamento, nós temos que, em comunhão com Deus, em oração, leitura da Bíblia, nos fortalecer e reconhecer o pecado e não fazer mais, né? Podemos resistir a esse pensamento ruim de que Deus nos rejeita, lembrando que Deus nos aceita mesmo quando nós falhamos, porque nós já temos a justiça de Cristo. Podemos também colocar a couraça da justiça vivendo o mais retamente possível. Lembra que o Espírito Santo nos torna mais parecido com o nosso Deus? Decidimos falar a verdade ao invés de mentir, preferindo ser bons em vez de odiosos, preferindo obedecer ao invés de desobedecer. Deus nos dá poder para escolher o que é certo e para agir certo. Esta é a vida justa. Ao decidir pelo que é certo em vez do errado, você protegerá o seu coração com a couraça da justiça. O tipo de vida que você leva é importante. Ele tornará mais fácil para Satanás atacá-lo ou mais difícil para ele derrotar você. Então, quando nós vivemos uma vida fazendo o que é certo, nós já estamos protegidos. É mais fácil lutar contra Satanás. Agora, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não ora, a gente não está em comunhão com Deus, é mais difícil vencer as tentações do diabo. Então, nós devemos o quê? Pedir para Deus para a gente sempre escolher, Ele nos ajudar a sempre escolher o que é certo todos os dias. Lembra que nós conversamos sobre o Catecismo de Westminster semana passada? Então, é um livro que nós temos, né, os cristãos reformados. Ele tem perguntas e respostas com referências bíblicas que nos ajudam no dia a dia. Então, às vezes você tem lá uma questão e você tem dúvida, você pode procurar, tem as referências bíblicas, né? É um livro que ele deve acompanhar. Cada pessoa tinha que ter um catecismo, né, em casa. Então, tem esse breve catecismo que ele é feito para uma forma mais fácil, mais simplificada, né? Então, na pergunta 4 do breve catecismo, está escrito lá, quem é Deus? E aí vem a resposta, vem escrito pergunta 4, resposta, eu aqui tirei, né? Mas está lá, Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus, ele não muda. Então, nós não temos um Deus que se arrepende, nossa, não devia ter salvo, né, essas pessoas tão ruins, eu dei o meu único filho para morrer na cruz e eles continuam fazendo coisa errada, eles não aprendem nunca. Já acabei com, né, muitas pessoas com dilúvio, lá Noé salvou só sua família, já aconteceu tanta coisa, destruir cidades, inimigos, e esse povo nunca aprende. Não, Deus, ele é justo, ele castiga, né, quando nós erramos, mas ele não se arrepende, ele não muda, né? Ele é justo, ele é bom, ele é eterno. Então isso é uma garantia muito grande para nós, que nós não temos uma pessoa que vai mudar de atitude a qualquer hora, né? Te fala, vamos fazer isso, de repente, não quero ir mais, né? Não, Deus, ele não muda. Então Deus é justiça. E isso que nós temos que aprender com o catecismo, né? Se Deus, essas são as virtudes, são as essências de Deus, e
o Espírito Santo nos ajuda a ficar parecido com o nosso Deus, então eu também tenho condições. Vai ser fácil? Não. Nós vamos conseguir ser justos só porque fomos salvos? Nós temos que tentar todos os dias. Quando que a justiça vai ser completa? Nós vamos ser justos, né, de uma forma que agrada a Deus? Quando nós estivermos na glória. Mas você fala assim, então eu não tenho condições porque eu sou pequena. Não, você tem condições de falar a verdade, de obedecer, de não mentir, de não falar palavrão, de não assistir coisas impróprias. Você tem condições de fazer isso. Você não precisa estar no céu para fazer isso. Então, nós temos que buscar todos os dias, a cada momento, de sermos justos, de sermos verdadeiros, como nós já aprendemos, de sermos mais parecidos com Deus. Nós não podemos ser uma pessoa no domingo, né? A gente se troca, toma banho, pega a Bíblia, vai para a igreja com a revista e sermos outras pessoas durante a semana. Nós não podemos fazer isso. Então, como bom soldado cristão, nós temos que vestir a couraça. Então, se eu convivo com pessoas que só falam palavrão, só falam mentira, faz coisa errada, se eu tô lá no meu quarto, assisto coisas que não é própria para minha idade, não é própria para um cristão, então eu tenho que largar tudo isso e buscar mais a presença de Deus. Aqui no Breve Catecismo, ele tem as referências bíblicas que comprovam de quem é Deus na Bíblia, falando de quem é Deus. Para quem não sabe, essas abreviações, se você tiver dificuldade, né? João, Êxodo, Salmo, Tiago, Romanos, Gênesis, Apocalipse, Êxodo, lá no começo da Bíblia tem tanto o nome do livro quanto a sua abreviação. Então, o que nós queremos deixar essa semana da armadura do cristão é sobre a couraça da verdade. Vamos proteger os nossos corações, exercendo a justiça, né? Como Deus é justo, Cristo é justo, o Espírito Santo vai nos ajudar. O que é ser justo? Fazer a coisa certa. Quando nós fazemos a coisa errada, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Então, durante a semana, vocês vão ter uma tarefa para fazer e logo depois da aula, vocês vão receber orientação. Que Deus nos ajude a estar nos revestindo da armadura que Ele mesmo nos deu. Amém?